estamos aqui novamente. Vamos fazer mais uma sessãozinha de bate-papo. Eu queria agradecer às pessoas que estão fazendo com que isso seja possível, porque eu não entendo absolutamente nada de como fazer funcionar. Então eu tenho o Bruno, Robert, Daniela Yamamoto, tem a Roberta Epaminondas, Juliana Papávero, Giovana Papávero. Então, poucos ficam aqui comigo, porque nós estamos nesse cuidado, né? Esse cuidado por conta do vírus. Então, ficam 2 pessoas só aqui comigo, os outros em casa, mas todo mundo fazendo com que isto aconteça, com que possa ser, de fato, feito. Se dependesse só de mim, isso é uma coisa que eu não entendo. E algumas eu preciso até entender, mas são poucas coisas que eu consigo mexer. A internet para mim ainda é um monstrinho, ainda não consegui me entender com ela. Mas enfim, vamos conversar mais um pouquinho, vamos conversar de novo. Eu tenho aqui uma questão que ficou pendente, uma dúvida de uma pessoa que ficou pendente da última live que nós fizemos, e eu queria começar esclarecendo. Eu vou ler o que a pessoa mandou para nós. Ela mandou uma mensagem, eu vou ler aquilo que ela escreveu para nós e depois eu vou falar sobre isso. Ela escreveu assim: no começo da quarentena, ouvi de você que isso não é algo que estava programado. Alguém perguntou se isso era previsão do Chico Xavier, aquela data limite, e você disse que não, que era um acidente. Eu tenho algumas dúvidas. Nada acontece, isso é a afirmação da pessoa, ainda é o que ela está dizendo. Nada acontece sem a permissão de Deus, mas temos o nosso livre-arbítrio e fazemos nossas próprias escolhas. Foi isso que você quis dizer quanto a ser um acidente? Aprendemos que o mundo espiritual nunca deixa passar uma chance para que o bem aconteça, e como o mundo espiritual pode aproveitar tudo isso, além do que estamos vendo da mudança de algumas pessoas, da melhora da natureza. Então, tudo isso que eu falei é o que está escrito, que a pessoa mandou a mensagem dela. Então, eu quero dizer o seguinte: essa previsão do Chico Xavier, da data limite, eu não conheço. Então, eu não falei sobre isso, não estava falando sobre isso. O que eu disse é que esse vírus, o coronavírus, isso que está acontecendo no mundo inteiro, não foi programado por Deus. Aquele Deus que eu conheço não é um Deus cruel. E se isto fosse uma programação de Deus, seria muita crueldade. Então, é isso. Eu não acredito de jeito nenhum que Deus programou ou Deus enviou um vírus para maltratar a humanidade. Não acredito nisso. Então, se isto não é uma programação, que eu acho que não é, então é um acidente. Existem os acidentes espirituais. Como que eu explico o acidente espiritual? Porque é um acidente espiritual causado por um acidente físico. Como é que começou esse vírus? Não é disso que nós estamos falando, não é isso que eu estou discutindo. Como começou? Não sei. Aonde começou, de que forma, quem pegou, como se desenvolveu, eu não sei e não vou falar a respeito porque é uma coisa desconhecida para mim. Mas eu estou falando de um programa espiritual ou não. E isto não é um programa de Deus. Deus não programou, não planejou isso para a humanidade. Aconteceu. E aí, voltando no que eu ia dizer, que eu explicar os acidentes espirituais. Então, karmicamente, você tem um compromisso e nasce para usar o seu período de encarnado para cumprir com aquele compromisso que você assumiu antes do nascimento. Mas quando você nasce, nem sempre você consegue cumprir aquilo que você assumiu antes de encarnar. Como assim? Então, vou dar um exemplo bem simples. Se você tem um compromisso de, no dia de amanhã, às 9 da manhã, encontrar com alguém, uma outra pessoa,
na padaria da esquina. Isso é um compromisso assumido, é um exemplo. A pessoa não vai na padaria. Você foi, ela não foi, você não encontrou. Isto é um acidente físico, porque a pessoa não fez aquilo que ela deveria fazer. Então, depois que nós nascemos, nós dependemos de uma série de acontecimentos para conseguir cumprir com o nosso karma. Então, não é tudo aquilo que se assume que se consegue cumprir. O que não conseguimos cumprir é um acidente espiritual. Então, um acidente espiritual, ele é fácil de acontecer e ele acontece a toda hora. Não quer dizer que tudo o que acontece é de acordo com o planejamento, a folha que caiu da árvore naquele lugarzinho. Não, pode dar um vento um pouco mais forte, ela cair em outro lugar. Também se era programado para uma coisa, acontece outra, é um acidente espiritual. E eu não acredito que Deus, em sua infinita bondade, vai programar alguma coisa tão trágica como esse vírus. Esse momento que nós estamos vivendo. Isso não pode ser obra de Deus. Isso não é obra de Deus, no meu entendimento. Agora, quando acontecem esses acidentes espirituais, Deus, na sua infinita bondade, nos auxilia a superar, nos auxilia a vencer a dificuldade e também utiliza para a nossa transformação. Então, de fato, o bem está utilizando esse momento e nós estamos vendo aí o bem em movimento em todo o planeta. É no Brasil, é na China, em todos os lugares. A gente vê o movimento humano acontecendo. A aproximação do ser humano com o distanciamento não é diferente daquilo que eu ensino nos nossos programas de curso. A gente divide para somar, a gente separa para juntar, para unir ainda mais. E esse é um processo que eu acredito muito e que sempre nós fizemos. Nós nos separamos para nos unirmos em energia, em força, em desejo de estar junto. Mesmo porque, eu também digo isso porque acredito. Quando nós estamos distantes, nós valorizamos a presença. Então a nossa ligação fica mais intensa. Quando você está do lado da pessoa, você conversa com ela ou não, mas ela está ali. Você não está pensando nela, porque ela já está ali, ela já está presente. Quando ela se distancia, a falta dela, de acordo com a importância que ela tem na tua vida, a falta dela faz você sentir saudade e a saudade te aproxima dela. Às vezes você está ao lado de uma pessoa e a pessoa está no celular. Você está até conversando com ela, ela não está nem prestando atenção, porque ela está no celular. Só que se ela estiver distante, ela vai valorizar mais a sua presença e você também valoriza mais a presença dela. Então esse momento que nós estamos vivendo, esse recolhimento, esse afastamento por conta desse vírus, ele vai nos beneficiar, ele está fazendo o ser humano olhar mais para o outro ser humano e para si mesmo. Então Deus está sim utilizando este momento ruim para realizar grandes obras através de nós seres humanos. Foi isso que eu quis dizer. Não, em nenhum momento eu questionei qualquer previsão do Chico Xavier ou de qualquer outra pessoa, porque nesse caso eu nem conheço essa previsão. Então é isso, Deus não programou, mas ele se utiliza e nós vamos também aproveitar isso muito para crescermos mais, para nos refinarmos mais. Nós temos a chance, somos seres que têm a facilidade da adaptação, porque somos natureza, nós somos não como a natureza, nós somos natureza, nós somos parte dela. E assim como duas árvores que nascem grudadinhas uma na outra se torcem e se adaptam para sobreviver ali,
essa facilidade de adaptação que a árvore tem, que a natureza tem, nós humanos também temos. Então é o momento de nós aproveitarmos essa facilidade de adaptação e nos adaptarmos ao momento do jeito que precisa, aproveitando muito para a gente se renovar, para a gente melhorar. Vamos dar uma olhada aqui, que nós temos algumas perguntas que chegaram para nós, que vieram antecipadamente, e se tiver alguma no meio do caminho também, nós vamos tentar responder todas elas. Como se manter, é uma pergunta, como se manter informado sobre tudo o que acontece e não deixar o pânico tomar conta? Nós precisamos da informação. Todos nós precisamos da informação, é muito necessária para que a gente saiba como agir, como reagir, qual é a nossa parte nesse momento, o que nós devemos fazer que nos cabe nesse momento. Então precisamos da informação. Só que o tempo inteiro ficar ouvindo as notícias não vai melhorar para você. Você escolhe um momento do dia para ver o jornal, para ler o jornal, para assistir o jornal na TV, como for mais cômodo para você. Mas escolhe um momento só. De preferência, não à noite, de preferência ao longo do dia. De manhã é melhor, no meio do dia, porque aí você se informa. Você, com todas as informações, você deixa a notícia, a televisão de lado e vai fazer outras coisas, mudar o foco. Porque se você focar apenas nas notícias da internet, da televisão, tem muita coisa que é importante a gente saber, mas tem muita coisa que não traz benefício nenhum, tem muita coisa que é mentira. Então ficar focado só na notícia é se alimentar de um momento ruim com mais coisa ruim ainda. Então eu insisto que nós precisamos da informação, eu insisto que nós precisamos da informação, mas nós não podemos ser só a informação, porque senão nós não vamos viver e nós temos que ultrapassar esse momento, essa onda que está aí, nós precisamos passar por ela vivos e vivendo. Nós não podemos deixar de viver. Tá certo? Tá certo, Giovana? Tá ótimo. Vamos para uma outra pergunta. Como lidar com a ansiedade e o pânico de alguém que vive com você durante o isolamento? Como lidar com o pânico do outro, com a ansiedade do outro? É bem difícil. É mais fácil nós cuidarmos da nossa ansiedade, do nosso pânico, daquilo que nos pertence. O que está dentro do outro, nós não temos condição de mudar. Nós podemos apoiar, dar suporte para essa pessoa e conversando, acalmando, dando tranquilidade para ela, na medida que ela permite, você consegue ajudar. Mas se ela não quer ouvir, ela não quer ajuda, você não vai conseguir, porque é dentro do outro que está acontecendo o medo, a ansiedade e o pânico. Então, pelo outro você não pode fazer, para o outro você pode, que é dar acolhida. Você acolhe, você ouve, deixa a pessoa desabafar, ajuda ela a mudar de foco. Então, isso você pode fazer, dar um suporte, dar uma ajuda. Agora, fazer com que a pessoa deixe de sentir a ansiedade ou deixe de sentir o pânico, isso você não consegue fazer. Você ajuda ela até a sair da situação, se ela permitir. Mas se não, não tem o que fazer. Com a permissão dela tem muito para fazer. Sem a permissão dela não tem o que fazer, porque é dentro do outro, não é dentro de você. O que é dentro de você é mais fácil. Vamos ver uma outra perguntinha aqui. Como ajudar um depressivo em tempos de confinamento? Na verdade, a resposta ela é a mesma.
você pode ajudar dando suporte, dando apoio. Estando ali, dando o ombro, dando o seu ouvido, dessa forma você consegue ajudar. E se a pessoa te pede ajuda, fica mais fácil, porque você aí consegue ajudar ela a mudar o foco. Tem que descobrir, ela está focada em quê? Por que ela está com esses sentimentos? Por que ela está nessa situação? Ela focou em algum lugar. No que ela está focado? No medo de ficar doente, medo de sentir as sensações ruins que a doença vai provocar, é medo de ficar sem dinheiro, é medo de perder o outro, enfim, tem que entender o que é que leva a outra pessoa a um estado de ansiedade, de medo, de pânico. Porque entendendo o que está ameaçando ela, você consegue sim dar uma luz, porque você está de fora, você consegue analisar de uma outra maneira, fora do sentimento dela. Isso você consegue fazer, consegue ajudar desta maneira. Agora, mudar o outro, o sentimento do outro, a gente tem que entender que a gente ajuda, mas a gente não, efetivamente, a gente não muda o sentimento do outro. Efetivamente não. A outra pessoa muda o sentimento dela, com a nossa ajuda. Mas nós não conseguimos enfiar a mão lá dentro e dizer eu tiro este sentimento e coloco esse outro. Isso a gente não consegue. Uma outra pergunta. Na prática, como alguém com ansiedade acima do normal deve proceder nesse momento? Uma pessoa com ansiedade acima do normal, ela precisa, antes de tudo, estabelecer uma rotina para ela. Aliás, isso é para uma pessoa ansiosa, mas serve para todos nós. Todos nós que estamos nesse momento de confinamento, de preocupação, serve para todos nós. Termos para o dia seguinte uma rotina estabelecida. Porque, na verdade, a vida de todos nós foi mexida. Todos nós tínhamos uma rotina. Cada um da sua maneira tinha a sua rotina. Nós saímos deste conforto, nós saímos daquilo que estávamos habituados. Então agora nós precisamos estabelecer uma nova rotina dentro do confinamento. Por exemplo, você acorda de manhã, o que você faz? Então, se você está trabalhando dentro de casa, você deve acordar, tomar o seu banho, tomar o seu café da manhã, cuidar de você. E em seguida, você vai trabalhar. Mas tem que trabalhar com horário estabelecido. Vai parar no horário de 1 horinha para tomar um café, a sua hora de almoço, você tem que fazer a hora de almoço e tem que encerrar a atividade na hora normal de trabalho. Se você estivesse na empresa, encerraria naquele horário. Então você faz a mesma coisa, encerra no horário certo e vai tomar o seu banho, o seu jantar, enfim, cuidar de você, novamente cuidar de você e dos seus que estão à sua volta. Isso se você estiver trabalhando em casa. Se você estiver em casa, sem nada para fazer, arrume o que fazer. Porque nós humanos precisamos nos sentir úteis. Se a gente não se sente útil, a gente entra sim em depressão. Porque o ser humano, ele precisa ser útil. Isso faz parte da nossa vida, dos nossos sentimentos, faz parte. Quando nós nos sentimos úteis, nós nos sentimos mais vivos. Então, se você está folgado na sua casa, crie uma rotina, também dessa maneira, com horário para tudo, o horário para oração, o horário para sua alimentação, o horário para bater papo com quem quer que você queira bater papo. Mas tem que estabelecer uma nova rotina dentro da situação atual, porque nós estamos de uma outra maneira. No começo do confinamento, até foi mais difícil para todo mundo, porque você sai de uma história e vai para uma outra, completamente diferente. Mas agora você já pode estabelecer uma rotina dentro daquilo que você tem para fazer. E se não tem para fazer, vai arrumar o que fazer. Arrumar armário, ler livros, enfim, tudo aquilo que você tem vontade de fazer e não tem tempo,
você vai fazer agora dentro da tua casa, mas cria uma rotina. A rotina é a melhor coisa que tem. A rotina, nem que seja... Eu vi na televisão um senhor que ele é atleta, ele é corredor, e ele está dentro do apartamento. E ele tinha, para o treino dele, que correr tantos metros, quilômetros, não sei, mas ele tinha que correr uma quantidade por dia. O que ele fez? Ele mediu o corredor dele e ele corre para frente, para trás, até alcançar a quantidade certa que ele precisa correr todos os dias. Ele estabeleceu uma nova rotina dentro do apartamento. E nós, humanos, além de adaptáveis, somos criativos. Então a gente consegue ser criativo e inventar uma série de coisas. Saia da indolência, saia do nada e vai fazer alguma coisa de útil, para você se sentir útil. Passa mais rápido o tempo e você se sente mais vivo. Tem que fazer alguma coisa para se sentir vivo. Tá certo? Vamos para uma outra pergunta? Exercer a gratidão pode ser uma forma de acalmar o coração quando ele apertar nesse momento? A gratidão é sempre bem-vinda em todas as situações. A gratidão é bem-vinda. Gratidão pela vida, gratidão por poder respirar. Quantas pessoas estão precisando desse ventilador, esse aparelho para poder respirar? Então, o simples fato de você poder respirar livremente, sem precisar de um aparelho, já é motivo para agradecer. Então, o sentimento de gratidão, ele é bem-vindo sempre. Ele nos ilumina, ele nos eleva e faz com que a gente se sinta, nesse momento, atuante na vida, atuante energeticamente, no sentido da vibração. Você está vibrando gratidão, você está vibrando positivo. E você vibrando positivo é como a gente diz aquela pedrinha dentro do lago. Ela vai criando ondas até chegar nas bordas e retorna. O nosso pensamento, o nosso sentimento também. Então, se cada um faz um pensamento, então como uma pedrinha no lago, vai se juntar a uma outra onda de pensamento positivo e assim nós vamos auxiliando o nosso planeta, da nossa espécie, os nossos irmãos humanos. Nós todos nos unindo, nós vamos ajudar muito. Então o sentimento de gratidão, ele conforta, ele ajuda, é sempre muito bem-vindo, o sentimento de gratidão. Quando você vive com alguém com depressão e tem que dar conta de si e do outro, o que fazer? A resposta mais ou menos é como as anteriores. Você não pode tirar a pessoa da depressão, mas você pode ajudar a pessoa a sair da depressão, mostrando para ela aonde ela pode ser útil. Porque a pessoa, e eu volto a repetir, é necessário para o ser humano se sentir útil. Uma pessoa em depressão, ela normalmente não está se sentindo útil e nem quer se sentir útil, mas ela precisa se sentir útil. Então, você estando ao lado, você pode direcionar, você pode conversar, você pode dar exercícios de relaxamento, você pode fazer um monte de coisa e descobrir, antes de tudo, por isso que eu disse que a resposta é mais ou menos como as anteriores, o que está fazendo a pessoa ficar naquele estado. Se ela está depressiva, teve alguma coisa que startou essa depressão? É por conta desse vírus? É por causa de uma outra coisa? Qual é o motivo? Para ajudar a pessoa a ver este motivo de um outro ângulo, que é o seu. Então, desta maneira, você pode sim auxiliar. Agora, pegar a pessoa pela mão e tirar da depressão, você não consegue. E você também precisa, se você está sobrecarregado e tem a pessoa ao seu lado nesse estado, logicamente vai pesar muito mais. Aí você precisa analisar se você dá conta. Porque se você não der conta, você precisa de uma ajuda profissional. E nem sempre nós damos conta das coisas, de nós, muito menos do outro que está ao nosso lado.
se está pesando, precisa de uma ajuda profissional. E isso não tem mal nenhum. Isso é uma coisa que é necessidade. O ser humano necessita de ou um terapeuta, um psicoterapeuta, um psicólogo. Ele precisa dessa ajuda profissional na maioria do tempo. Mesmo que ele negue, na maioria do tempo precisa. E nessa situação que você descreveu, com certeza absoluta. Se você não consegue, você precisa de uma ajuda profissional. E hoje, por conta de toda a situação que estamos vivendo, a internet está sendo muito utilizada. Então, pelo telefone, a gente consegue ver a pessoa, conversar com ela. Então, tem jeito sim. Tem mais alguma perguntinha por aí? Tem? Na verdade, essa pergunta que chegou, a resposta dela é muito parecida com as que eu já dei. A pessoa diz assim: como conduzir quando eu me sinto bem, porém meu companheiro ou companheira não está bem e eu não tenho preparo espiritual ou emocional para lidar com a situação? É exatamente o que eu acabei de dizer. Precisa de uma ajuda profissional, precisa de uma ajuda externa, precisa alguém vir para dar esse suporte, para dar esse apoio. Porque se você não se sente bem, preparada espiritualmente, psicologicamente para dar esse suporte, você não vai conseguir. Vai só se tornar um peso para outra pessoa também que já não está numa situação boa. Então precisa sim de uma ajuda profissional. E está sendo pedido para passar um exercício de relaxamento. Eu vou falar com uma outra pessoa aqui antes, depois alguém de vocês aí me lembra de passar o exercício de relaxamento, por favor. Aqui eu quero falar com essa pessoa, mas eu vou ler para vocês o que ela mandou para a gente. Primeiro, o que ela escreveu é assim: minha mãe é do grupo de risco. Como faço para controlar o medo dela morrer? Me fale alguma coisa sobre a morte que possa me confortar. Eu queria falar com você que mandou essa mensagem, porque não é nenhuma pergunta, é mais uma mensagem contando a situação em que você se encontra. Eu acredito que nessa mesma situação tem muitas outras pessoas, porque está se falando tanto do grupo de risco e tem tanta gente com a mãe, o avô, a avó, assim como você, e que tem medo dessa pessoa morrer. Como é que a gente faz para não ficar focado só no medo da outra pessoa morrer? Também, assim, sabe das notícias, vai fazer outra coisa, muda o foco. Não fica cultuando a morte daquele que ainda não morreu. Porque quando você começa a ficar com medo do outro morrer, você já está matando ele antes da hora. Porque você já está sofrendo a morte daquela pessoa. Você já está sofrendo a perda antes de perder. E nós, por medo de perder, muitas vezes deixamos de usufruir daquela companhia, da presença daquela pessoa. Às vezes acontece até com um animalzinho. Você não quer ter porque ele vai morrer. Aí você tem uma mãe, não tem como você escolher não ter uma mãe. Você tem uma mãe. E se ela é do grupo de risco, isso não quer dizer que ela vai morrer. Ela tem que tomar todos os cuidados, você tem que tomar todos os cuidados com ela, mas não ficar já chorando a perda dela, porque é uma coisa que não aconteceu e que vai te impedir de usufruir da presença viva dela que está aí do teu lado. E aí você me pede para falar alguma coisa sobre a morte que te dê conforto. O que se pode
saber sobre a morte para nos dar conforto é saber que a morte não é o fim. Nós não terminamos porque morremos. A gente não vive esperando a morte, mas a gente vive sabendo que vai morrer. E a gente tem que entender que a morte não é o fim. Ela é só a oportunidade de nós recomeçarmos de uma maneira diferente. Vamos recomeçar de uma outra maneira, mas tem um recomeço depois da morte. Não tem um fim, não é um fim, é a chance de um novo começo. Então isso é o que eu tenho para te dizer, que possa te dar conforto, a palavra sobre a morte. A morte não é o fim. E quando a gente está numa situação dessa, como você está, com medo de perder a sua mãe, reza bastante, acredita em Deus, procura a conexão com o divino. Se você tem alguém que seja, alguém que você olhe e você tenha como guru, como exemplo, procure a pessoa, converse com a pessoa, procure ajuda para você continuar vivendo. Você precisa estar viva, você precisa aproveitar a sua vida, aproveitar a vida da sua mãe. E se você ficar só cultuando a perda, você não está sendo justa com você e nem com ela. Ela ainda não foi. E muito possivelmente vai demorar para ir. Agora, todos nós estamos correndo risco e precisamos nos cuidar, é só isso. Cada um faz a sua parte. Ela cuida dela, você cuida dela e cuida de você também. E vamos vivendo um dia de cada vez, acompanhando toda essa evolução dessa epidemia, essa pandemia. Vamos acompanhando a evolução para entendermos qual é a nossa parte, o que nós temos que fazer. É ficar em casa? Então vamos ficar em casa. É ruim ficar em casa? Depende de como você vai ficar em casa. Porque se você se organiza, cria uma rotina e tem disciplina quanto a essa rotina, não fica chato. Você pode, grandes coisas são descobertas em momento de crise. É no momento de crise que você aprende muita coisa, a humanidade aprende muita coisa. Então aproveita a oportunidade de estar em casa com a sua mãe e usufrua da companhia dela. Sempre mantendo 1,5 m, 2 metros, mas aproveite a companhia dela. O que tem aí? O exercício de relaxamento. Tá. Tem uma outra questão aqui. Tenho dificuldade em estabelecer uma rotina. Dá uma dica ou algum exercício para facilitar essa rotina? Olha, para facilitar a rotina, em primeiro lugar você precisa saber o que você gosta de fazer e o que você pode fazer das coisas que você gosta de fazer dentro da sua casa. Vai cuidar de uma plantinha, vai fazer alguma coisa que você goste. Para estabelecer a rotina, também você precisa estabelecer uma rotina dentro daquilo que você gosta de fazer. Porque se for coisas que você não gosta, você não vai ficar chato. Então procura coisas que são prazerosas, coisas que são agradáveis. Eu acho até estranho, mas tem gente que gosta de passar roupa. Eu não sei passar roupa direito, porque quando eu passo de um lado, eu amasso o outro. Mas, além de não saber, eu também não gosto de passar roupa. Então, para estabelecer uma rotina minha, por exemplo, eu não poderia passar a roupa. Eu posso colocar uma outra coisa que eu goste de fazer. E estabelecer por horários. De manhã, o que eu vou fazer de manhã? O que eu vou fazer depois do almoço? Na parte do final da tarde, o que eu vou fazer à noite? E estabelecer essa rotina e cumprir. Porque não é porque estamos em casa que não temos o compromisso com a nossa rotina. Não, estabeleceu sua rotina, cumpra ela. Não fica olhando
para o alto, vai fazer alguma coisa e vai se sentir útil. A gente tem muita coisa para fazer dentro de casa. Dá um pouquinho de água? Obrigada. Obrigada. Terminou tudo? Vou passar um exercício de relaxamento. Na verdade, eu vou passar um exercício de contemplação. Que todo mundo que tem uma janela tem um céu para olhar. Então, se você tem um céu para olhar, procure uma posição confortável, tendo esta visão na tua frente, do céu. Se você não tiver um céu para olhar, o que é difícil não ter, porque pelo menos uma janela a gente tem, você vai mentalmente criar a imagem do céu. Mas a preferência é de ter o céu para olhar. Vai se sentar ou se deitar numa posição confortável para você. As pessoas dizem, para você relaxar, você tem que deitar com o plexo para cima, voltado para cima. Isso não é real. Para você relaxar, você tem que ter uma posição que seja confortável para você. Tem pessoas que não conseguem relaxar, ficar relaxado com o plexo voltado para cima, porque dificulta a respiração, em alguns casos. Então você vai procurar a posição confortável para você. Pode ser de lado, não tem importância nenhuma, porque você vai relaxar o teu corpo físico e a tua mente. Então, tendo descoberto qual é a tua posição confortável, a mais confortável para você, não a que te indicaram, aquela que é sua, relaxa todo o corpo, largando ele, deixando ele pesar naquele lugar que você estiver, como se você tivesse aumentado o teu peso. Larga ele, ou no sofá, ou num colchonete, mas larga, solta, fica mole, deixa o corpo mole. Pode ir subindo por partes ou relaxa tudo de uma vez, de acordo com a sua facilidade ou dificuldade. Tem pessoas que sentou já relaxa, tem pessoas que têm mais dificuldade. Se você é das pessoas que têm mais dificuldade, começa focando pelo pé. Primeiro arrumou a posição, foca no pé. Quando você estiver focada no pé, o pé todinho está na tua mente, você está focado nele. Sentindo se tem uma meia, se a meia está... você percebendo a sensação de estar calçada com a meia. Enfim, você focou no pé. Larga o pé e vai para a perna. E vai sentindo. A perna está encostada no colchonete, sente a perna encostada no colchonete, foca só na perna. Depois também solta e vai para a virilha e vai subindo parte por parte do teu corpo até você conseguir ter todo o teu físico relaxado. Aí a contemplação. Olha para o céu e vai vendo as mudanças que acontecem no céu, acompanhando, afastando todos os pensamentos da sua cabeça. Todos os pensamentos. Vai focando apenas naquela imagem que você está tendo e que ela se transforma, porque o céu, ele muda, ele vai mudando e você vai observando só as mudanças do céu, num exercício delicioso de contemplação. Você vai relaxar completamente também e vai relaxar a sua mente. Esse exercício ajuda em todos os aspectos da nossa vida. Ele nos traz calma, ele nos traz tranquilidade. Então, faça esse exercício. E como eu disse, se você não tem um céu para você olhar, mentalmente cria a imagem de um céu que você já viu. Ou entardecer, ou amanhecer. Lembra de um céu que você viu. E fica mentalmente fazendo a mudança neste céu para a sua contemplação. Eu espero que você faça o exercício e que sinta o resultado, para que você possa repetir mais vezes. Porque quando a gente faz um exercício e tem um resultado, a gente se sente mais entusiasmado para seguir em frente. Esse é o exercício, certo? Agora, antes de nós encerrarmos, eu queria dizer que o medo, a ansiedade traz o medo. O medo, ele traz o pânico e a depressão.
Então não deixe ir para o medo. Entenda antes o que é que está te incomodando, o que é que está fazendo você ficar mal, para entender o que está te ameaçando. Eu já falei isso várias vezes e parece repetitivo, mas isso é tão importante, porque o nosso estado interior, deste momento, ele é causado por alguma coisa. Então, a ameaça não é o que nós estamos sentindo. É aquilo que faz com que nós sintamos isso. Estou sentindo isso por causa de alguma coisa. Então eu tenho que sempre dar um passo atrás para entender o que está me ameaçando, que me deixa com medo, me deixa ansioso, me deixa com medo, e isso pode levar ao pânico. O pânico a gente controla, a gente consegue controlar o pânico, entendendo que nós controlamos a nossa respiração. Quando estamos em pânico, a respiração ela fica picotada, ela fica de soquinho e parece que a pessoa vai morrer. Ela tem a sensação de morte, porque ela esquece que ela tem o controle da respiração dela. Então, respirar profundamente, entendendo que você tem o controle, e quanto mais profundo e lento você respirar, mais controle você vai tendo do seu pânico. E aí vai voltando, vai voltando. Mas o que iniciou é lá atrás, é alguma coisa que você entende como ameaça. E nesse momento que nós estamos vivendo, uma coisa que nos ameaça é esse vírus e que faz com que a respiração fique difícil. Então, não faça disso, não antecipe uma coisa que ainda não aconteceu com você. E se Deus quiser, não vai acontecer, porque você vai se cuidar, vai ficar em casa e vai se cuidar. Então não deixe a ansiedade virar medo para virar pânico. Tá certo? Eu acho que por hoje nós terminamos o nosso bate-papo, mas eu estou à disposição. Se quiserem depois, como aconteceu esta semana, mandar alguma mensagem, alguma pergunta, alguma questão, eu estou à disposição. E aí, num outro momento, a gente faz de novo um bate-papo e aí eu dou as respostas, sempre lembrando que as respostas que eu dou é baseado na minha verdade, não tem que ser a sua verdade. Nós podemos, coincidentemente, ter verdades parecidas, mas a sua continua a sua, a minha continua a minha. Eu não preciso, não quero, de jeito nenhum, ser a dona da verdade. Eu tenho a minha, e é sobre a minha que eu falo. É com a minha verdade que eu falo. E você precisa ver se a minha verdade tem reflexo na sua verdade. E assim, então, será útil para você. Senão, não será. Salve as nossas forças. Que assim seja.